Olá, muito boa tarde para você. Eu sou a Daiane Bombarda. Seja muito bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. Veja os destaques dessa edição. Faixa de Gaza é alvo de bombardeios. Exército israelense ataca integrantes de grupo extremista. A ação militar é considerada a maior desde a guerra de 2014. Ministério do Interior do Afeganistão, em Cabul, é alvo de explosões e tiroteios. Governo suspeita de ataque terrorista. Vulcão Kilauea continua assustando moradores do Havaí. 41 casas já foram destruídas e o governo alerta para as moradias que ainda restam. Já são 26 dias desde que o vulcão entrou em erupção e forçou mais de 2.000 moradores a sair de casa. Autoridades agora batem de porta em porta para dar um ultimato. Empresa que criou o jogo inspirado nos tiroteios em escolas é alvo de protestos nos Estados Unidos. Pais de vítimas criam petição online para impedir lançamento. E o nascimento de um marsupial raro em zoológico polonês. As notícias que movimentam o mundo você confere agora no Mundo Meio-Dia. O exército de Israel atacou 25 alvos do grupo Hamas na faixa de Gaza. Ontem, o dia na região foi marcado por bombardeios dos dois lados da fronteira. As imagens mostram o momento em que os militantes lançam 28 morteiros contra Israel. O sistema de defesa israelense foi rápido. Quase todos os explosivos foram interceptados, com exceção de um, que caiu neste jardim de infância, próximo à fronteira com Gaza. Por sorte, era cedo e a escola ainda estava fechada. Como resposta, caças de Israel bombardearam 35 alvos da Jihad Islâmica e do grupo Hamas, que controla a faixa de Gaza. A ação militar foi a maior desde a última guerra na região, em 2014. E na manhã de hoje, o Ministério do Interior do Afeganistão, em Cabul, foi alvo de explosões de carros-bomba, seguidos por tiroteios. O ataque aconteceu por volta do meio-dia no horário local, 4 da manhã no horário do Brasil. O carro-bomba explodiu na entrada do edifício. Segundo a imprensa local, ele foi usado para abrir caminho para vários homens armados. A segurança ao redor da capital afegã ficou em estado de alerta após o governo avisar sobre possíveis ataques complexos do Talibã contra prédios e instalações oficiais. Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque de hoje. E câmeras de segurança flagraram um acidente seguido de uma explosão, isso num posto de combustíveis nos Estados Unidos. Nas imagens, o carro desgovernado bate em uma das bombas que logo pega fogo. O veículo só para quando atinge a loja de conveniência do local. A motorista e a filha, que também estava dentro do carro, não se machucaram. A polícia investiga as causas desse acidente. Já faz quase um mês que o vulcão Kilauea tem tirado o sono dos moradores da maior ilha do Havaí. E ao que tudo indica, ele não deve adormecer tão cedo. O Kilauea não dá sinais de cansaço, ainda surpreende pela força. A lava do vulcão segue se espalhando, parece um monstro que devora tudo que vê pela frente. De um lado, o Rio de Fogo encontra o oceano e provoca essa fumaça tóxica. Do outro, continua devastando a ilha, transformando a paisagem do paraíso chamado Havaí. E em Leilani Estates não restam muitas casas. 41 foram destruídas pelo Kilauea até agora. Já são 26 dias desde que o vulcão entrou em erupção e forçou mais de 2.000 moradores a sair de casa. Autoridades agora batem de porta em porta para dar um ultimato. É que o Kilauea não tem hora para acalmar e as rotas de fuga estão quase todas dominadas pela lava. O governo também alerta para uma possível falta de energia. A usina responsável pelo abastecimento de 25% da ilha já é atingida pelo Kilauea, que vive o maior ciclo de erupções em um século, provando que um dos vulcões mais ativos do mundo pode levar tempo para descansar.
Olha, ao menos 14 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e cerca de 20 carros na manhã de hoje na Inglaterra. A agência de notícias Reuters destaca que carros ficaram esmagados. Ainda não se sabe o que causou o acidente. O serviço de emergência esteve no local e nenhum dos feridos ficou em estado grave. Um homem foi preso suspeito de dirigir perigosamente. O atirador que deixou 3 mortos e 2 feridos em uma cidade ao leste da Bélgica estava em saída temporária. Segundo o portal Los Angeles Times, a polícia previa que ele voltasse à cadeia no mesmo horário em que praticou o crime. O homem foi morto pelos policiais durante essa ação. Segundo autoridades, foi um ataque terrorista. Benjamin Herman cumpria a pena de 12 anos. E para encerrar, a rede britânica BBC destaca que uma cadela guia entrou em trabalho de parto inesperadamente no meio do aeroporto na Flórida. Ellie deu à luz a 8 filhotinhos com a ajuda da equipe de bombeiros no local. A labradora, de 2 anos, estava acompanhada das donas, uma delas com deficiência visual. Ellie e os filhotes, o pai, que também é cão-guia, e as donas da família perderam o voo e resolveram viajar de carro. O parto surpresa foi aplaudido por quem passava pelo local. A família agora tem mais 7 cachorrinhos e uma fêmea. O famoso mágico David Copperfield não vai ter que pagar indenização a um britânico que entrou na justiça contra ele. O homem se machucou durante um truque de mágica. Para os juízes, Copperfield foi negligente, mas não é responsável financeiramente pelos ferimentos. O turista caiu durante um famoso número do mágico em 2013 e afirma que até hoje sofre com dores crônicas e lesões cerebrais. Durante o processo, o mágico foi obrigado a revelar o segredo do truque. A Ucrânia acusa a Rússia de estar por trás do assassinato de um jornalista russo, conhecido por criticar o governo do presidente Vladimir Putin. Babchenko, de 41 anos, fugiu para a Ucrânia depois de ameaças. Ele foi baleado várias vezes e morreu a caminho do hospital. A crise política na Itália já derrubou ações nos mercados internacionais. A imprensa local diz que Carlo Cottarelli, indicado pelo presidente para ser primeiro-ministro interino do país, não vai conseguir formar um governo e que há chances de uma nova eleição ser convocada para julho. Arqueólogos descobriram o esqueleto de uma das vítimas do vulcão Vesúvio, que destruiu a cidade de Pompeia, na Itália. A ossada pertence a um homem que foi atingido por lava expelida pelo vulcão. Segundo os pesquisadores, uma doença o impediu de fugir a tempo. A erupção do Vesúvio, há quase 2.000 anos, encobriu a cidade completamente. E cientistas chineses descobriram mais de 30 novas espécies de animais marinhos. Essas criaturas vivem em regiões muito profundas e pouco exploradas no oceano. E só foram encontradas graças à nova tecnologia. Os pesquisadores também divulgaram imagens do comportamento de animais raramente vistos. Segundo eles, isso ajuda a entender e a preservar a vida marinha. Familiares de vítimas de tiroteios em escola nos Estados Unidos começaram uma campanha contra o lançamento de um jogo que simula situações bem parecidas. Active Shooter, um game para computadores, tinha lançamento previsto para 6 de junho. Agora, a página de vendas não está mais disponível em plataformas digitais. Ontem, mais de 100.000 pessoas haviam assinado uma petição online para exigir que a empresa responsável não lançasse o jogo. Com preços entre 5 e 10 dólares, Active Shooter propõe que os jogadores assumam o papel de atirador ou dos policiais que tentam impedir a ação. Pais que perderam seus filhos no massacre de Parkland em fevereiro dizem que é repugnante uma empresa de videogames se aproveitar de situações trágicas que afetam todo o país para ganhar dinheiro. Até o momento, a empresa responsável não se manifestou. E a seguir, você confere o nosso giro de câmeras pelo mundo e o nascimento de um marsupial raro em zoológico da Polônia. Não saia daí que o Mundo Meio-Dia volta já já.
Meio-dia e 15 minutos pelo horário de Brasília. E você vai ver agora que um dos programas de maior audiência dos Estados Unidos foi cancelado porque a atriz principal publicou um comentário racista na internet. Veja agora na reportagem de Tina Roma. You can't just stand on the front porch staring at your Muslim neighbors. A série de maior audiência atualmente na TV americana acaba de ser cancelada sem aviso prévio. A decisão radical tem um motivo sério. Rosiane Barr, a estrela do sitcom que leva o nome da atriz, usou uma rede social para fazer uma brincadeira de mau gosto. A atriz deu palpite sobre como deveria se chamar uma série de Barack Obama. Ela escreveu: a Irmandade Muçulmana e o Planeta dos Macacos tiveram um bebê, VJ, referindo-se a Valerie Jarrett, ex-assessora do ex-presidente americano. A mensagem foi considerada ofensiva e racista. A atriz se desculpou logo depois, mas já era tarde demais. Até os colegas da série criticaram o comentário dela. A série Rosiane havia retornado ao ar depois de 2 décadas de pausa e era assistida por 18 milhões de telespectadores por episódio. Lamentável, né? Bom, vamos ver então como está a movimentação pelo mundo nesse meio de semana. Como você já sabe, as imagens são do serviço de streaming Orfcan. Hoje a gente começa em Toronto, no Canadá. A gente consegue ver aí o aeroporto de Toronto. A câmera está localizada no topo da Sam Tower, a 3ª mais alta do mundo. No Canadá agora são 11 horas e 17 minutos. Neste momento a temperatura é de 23 graus. Agora nós vamos para a Tanzânia. Você vê imagens do coração da cidade de Moshi. Comecinho de noite na Tanzânia, neste momento são 18 horas e 17 minutos e a temperatura é de 27 graus. E para encerrar, nós vamos para Miami, na Flórida. A gente consegue ver aí um pedaço do centro comercial da cidade. Ao fundo também vemos a famosa American Airlines, arena que recebe os grandes jogos da NBA. Por lá agora são 11 horas e 17 minutos, temperatura neste momento de 28 graus. Um filhote raro de marsupial nasceu em um zoológico da Polônia. Só existem 13 animais como este em cativeiro em todo o mundo. O animal é chamado de Alluropes ursinus. Ele é nativo da Indonésia e está descrito como vulnerável na lista de espécies ameaçadas de extinção. O zoológico de Breslavia, que fica no sudoeste polonês, disse que o nascimento do animal de pelo cinza-negro, com garras e um rabo comprido, foi um evento raro. O animal herbívoro vive em árvores e é nativo de uma ilha da Indonésia. O desmatamento e a caça são as maiores ameaças ao marsupial. O filhote ainda não foi batizado e os funcionários do zoológico pretendem o manter longe do público até que ele fique mais forte e saudável. Bom, e essa edição do Mundo Meio-Dia fica por aqui. Você assiste agora ao Torcida Futebol Clube. Eu volto amanhã no mesmo horário e conto com a tua companhia. Até lá!